Boa noite, queridos irmãos, encarnados e desencarnados da Casa Espírita Eulália Nogueira, e a todos os simpatizantes da doutrina que se ligam conosco nesta corrente de luz e amor. Amado Mestre Jesus, com a vossa bênção e proteção, com a proteção de Deus nosso Pai e dos nossos amigos espirituais, iniciamos neste momento o nosso Evangelho no Lar e pedimos que possamos adquirir um pouquinho mais de conhecimento para o nosso progresso moral. A leitura de hoje é do capítulo 17, Sede Perfeitos, item 7, Instruções dos Espíritos, o dever. O dever é a obrigação moral do homem, primeiro para consigo mesmo, em seguida para com os outros. O dever é uma lei da vida, pois é encontrado tanto nos atos mais simples como nos mais elevados. Quero examinar aqui apenas o dever moral e não o dever que as profissões impõem. O dever é um sentimento muito difícil de ser cumprido, pois está em oposição com os interesses materiais e os interesses do coração. Quando cumprimos com o dever, não fazíamos mais do que a nossa obrigação e não nos elogiamos por isso. Quando não cumprimos, também não permitimos que a nossa consciência nos repreenda. O dever íntimo do homem é governado pelo seu livre-arbítrio e a consciência está sempre o advertindo contra as condutas erradas. Ainda assim, ele muitas vezes se deixa levar pelos enganos da paixão. O homem se eleva quando observa fielmente os deveres do coração, que nada mais são que os seus valores internos. Mas como esses deveres podem ser determinados? Onde começam? Onde terminam? Os deveres começam principalmente no ponto onde se ameaça a felicidade ou a tranquilidade do próximo, e terminam no limite em que não se desejaria ver a própria felicidade ou a tranquilidade ameaçada. Deus criou todos os homens iguais perante a dor, pequenos ou grandes, incultos ou esclarecidos. Todos sofrem pelas mesmas coisas, a fim de que cada um avalie de maneira consciente o mal que pode fazer. O mesmo critério de que todos são iguais perante a dor não pode ser aplicado para o bem, pois nem todos são iguais em suas capacidades de fazer o bem. A igualdade perante a dor é uma sublime providência de Deus, pois Ele quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando a ignorância de seus efeitos. Na prática, o dever reflete todas as virtudes morais. É uma fortaleza da alma que enfrenta as angústias da luta diária. O dever é severo e dócil. Está sempre pronto a se submeter a mais diversas situações, mas permanece sempre firme perante as tentações. Aquele que cumpre seu dever ama mais a Deus do que aos homens, e aos homens mais do que a si mesmo. É, ao mesmo tempo, juiz e escravo em causa própria. O dever é o que a razão possui de mais belo. Ele provém da razão, assim como o filho provém de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele preserve dos males da vida, aos quais a humanidade está sujeita, mas porque ele fornece à alma a força necessária ao seu desenvolvimento. Nos estágios superiores da humanidade, o dever se apresenta sobre uma forma mais elevada. A obrigação moral da criatura para com Deus nunca cessa.
Ela deve refletir as virtudes do Criador, que não aceita um esboço imperfeito, pois quer que a beleza de sua obra resplandeça aos seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863. Então, queridos irmãos, quando falamos em dever, logo pensamos nas nossas obrigações materiais e nas nossas obrigações rotineiras. Mas não é esse tipo de dever que trata esse item do Evangelho. O dever do Evangelho diz que temos que aprender a nos conhecer, a nos entender, a nos amar, a buscar nosso equilíbrio, nossa paz interior, porque o nosso primeiro dever moral é para conosco mesmo e logo depois para com os outros. Se não estivermos equilibrados, como podemos ajudar nossos irmãos? Não foi em vão que Deus colocou as leis morais em nossas consciências. Então, essas leis estão dentro de cada um de nós. Se buscarmos com clareza e objetividade, conseguiremos tranquilamente cumprirmos nossos deveres profissionais, os nossos deveres sociais e familiares. Mas será que já temos bem claro dentro de nós o que realmente é o dever moral? Ou ainda nos encontramos nesta forma de pensar: por que eu tenho que fazer as coisas certas se a maioria não faz? Por que eu tenho que ser moralmente correto se às vezes quem detém o poder não o faz bem? Mas temos que ter muito claro que nem todos estão no mesmo patamar. Se uns estão fazendo as coisas erradas, muitos estão se esforçando para fazerem o que é certo, para poderem trilhar o caminho do bem, sem julgar ou cobrar dos outros o cumprimento dos seus deveres. Até porque, antes de julgarmos o outro, precisamos fazer uma análise dos nossos pensamentos e sentimentos. Se estamos exercendo na prática a verdadeira caridade, a benevolência, a indulgência, ou ainda nos sentimos realizados em espalhar a maledicência, fazendo intrigas, fofocas, calúnias, sabendo que isso poderá afetar as famílias, afetar as amizades. Mas as pessoas que fazem isso é porque gostam de estar no lugar do outro e, não tendo o que falar, espalham a sementinha do mal, somente pelo prazer de ver o circo pegar fogo, como se diz, por inveja, por ciúmes. Então, meus queridos irmãos, vamos aproveitar esta oportunidade que estamos recebendo para equilibrar e qualificar a construção da nossa vida terrena, pois a doutrina espírita nos ensina que somos imortais. Então não deixaremos de existir, só mudaremos de plano. E quando Jesus diz: há muitas moradas na casa do meu Pai, nos perguntamos: é Deus que vai escolher a nossa morada no plano espiritual? Não, somos nós mesmos, através da nossa sintonia, da nossa vibração. Quanto mais evoluído tivermos, melhor será o lugar que vamos habitar. Quanto menos evoluído, certamente o lugar não será dos melhores, pois Deus nos deu o livre-arbítrio e é Ele que irá definir o nosso lugar, a nossa morada. Dever é uma palavra tão pequena, mas de um significado gigantesco para a nossa vida, para a nossa evolução. Então, vamos focar no dever moral, pois ele depende de nós mesmos, de agirmos conforme a nossa consciência, pois temos a certeza que Deus nos ama e sempre nos oportuniza a fazer o melhor, hoje e sempre.
Então, meus irmãos, passando para o encerramento, com os nossos pensamentos e sentimentos harmonizados, vamos primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estudarmos e aprendermos a cada dia um pouquinho mais da sua doutrina de luz. Vamos pedir a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, que retire dos nossos lares todas as negatividades, os fluidos densos, deixando muita luz, saúde e proteção para nós e a todos os nossos familiares. Pedimos pela nossa casa espírita, pelo nosso planeta, pelos hospitais, pelos doentes, tanto do corpo físico como do espírito, por todos os irmãos necessitados. Onde estiverem um que esteja precisando do auxílio e do amparo divino, que Deus se faça presente. Também pedimos aos médicos e os enfermeiros do espaço que fluidifiquem nossas águas, colocando nelas o remédio necessário a cada um de nós para a melhora do nosso corpo físico e espiritual. Em nome de Deus, em nome de Jesus, Allan Kardec e a caridade, encerramos o Evangelho da noite de hoje. E que assim seja.